Carol Não, tá gente, Já tô até gravando aqui, tá? Então fiquem pode ficar tranquilos. tranquilo. Então vamos falar que a Carol tá sem comer, a gente precisa fazer esse vídeo logo pra ela poder Isso. comer e ficar feliz, que essa cara de brava dela é fome. E eu tô Ah! nisso aí, depois eu retorno. É, depois que a gente vem a primeira vez, aí já pega intimidade, tá vendo? Já faz isso com a pessoa. Olá, mulherada! Estamos aqui de novo com Rota de Saia e hoje com um programa assim que acho que vai ser meu xodózinho esse programa. É um tema que eu gosto muito, que é liderança e principalmente liderança feminina. A gente está com duas convidadas super especiais para falar, né, sobre esses desafios, como foi essa jornada de estar aí numa liderança que ainda é muito pouco, né? Se a gente for olhar o nível de mulheres na liderança, ainda é muito pouco. Então, elas vão contar aí quais são os desafios, vão dar dicas para você também que está assumindo aí uma liderança ou já está numa liderança. E o programa de hoje tenho certeza que vai ser muito especial. Né, Júlia? Tenho certeza também, Jaque. Fala, mulherada! É um prazer estar aqui de novo com vocês. Primeiro, quero agradecer a presença de vocês e agradecer também a presença das nossas convidadas mega especiais, né? Hoje a gente vai falar de um tema também, eu acho que é muito importante e acredito que vai poder ir de encontro ao que muita gente que está assistindo a gente está passando também. A gente vai falar sobre as mulheres, né? Como as mulheres lidam com essa liderança, né? Como que foi a trajetória que elas tiveram até aqui. E a minha convidada hoje, mega especial, é a Carolina Leite. Carolina, todo mundo, quem já segue a gente aqui, já viu o rostinho dela por aqui, tá ficando famosa aqui no Roda de Saia, né, Carol? Se apresenta aí para quem ainda não te conhece. Oi, meninas, boa noite. Pois é, é a segunda vez, né? Já estou me sentindo em casa aqui com vocês. Prazer, meu nome é Carolina Leite, então estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês e pensando principalmente no tema que vocês escolheram. Acho que tem tudo a ver com o nosso momento, né? E poder compartilhar então as experiências junto com vocês vai ser muito importante. Falar sobre a liderança feminina nesse momento, eu acho que nosso papel aí, mais do que nunca, está sendo se posicionar, né, diante do mundo corporativo e nas relações no geral. Então, já agradecer o convite, viu? Estou adorando participar aqui. Podem me convidar sempre. Coisa boa. Aí a Carol Mineirinha, né? Mineirinha gostou de conversar, né? Carol, seja bem-vinda de novo. Obrigada por estar aqui com a gente. E eu vou apresentar a minha convidada e já vou apresentar a minha convidada e já vou soltar uma pergunta aqui para ela. Sibeli, se apresenta e já conta para nós como foi a sua trajetória até você chegar como líder. Conta aí, já se apresenta e já responde aqui pra gente essa pergunta. Oi, Jaque, que legal estar aqui com vocês e falando desse tema que eu confesso que também para mim é super importante e um dos meus preferidos, né? Eu sou a Sibeli Souza, eu tenho minha carreira toda aí dentro da indústria, então eu comecei com 17 anos dentro da mesma empresa que eu estou até hoje, né? Já são aí 20 anos dessa jornada, né? E eu comecei nessa indústria, na indústria que eu trabalho, foi meu primeiro emprego, então ainda bem novinha, sem pensar nas possibilidades ainda, né? Ainda tinha as aspirações, desde poder ser astronauta até advogado, né? Então é muito amplo isso, né? Quando a gente é adolescente. E ter esse primeiro contato, essa primeira experiência profissional, né? E aí foram muitas etapas, né? Eu comecei como parte do time principal, né? Que a gente chama de chão de fábrica mesmo, né? Então, como operadora ali na fábrica. E estudando e participando de processos, tudo, eu fui subindo alguns passos dentro da própria empresa, né? Ser líder não era eu não almejava isso, não era algo que estava ali, não, esse é meu foco, eu vou ser líder. Foi uma sucessão de eventos mesmo, que acabaram convergindo aí para uma posição de liderança, né? Primeiro uma posição de liderança mais júnior, e depois avançando também dentro da posição de liderança, porque eu vejo que, diferente do que talvez a maioria das pessoas pensem, a liderança ela não é única, né? Você, a partir do momento que você dá esse passo e passa a ter gestão de time mesmo,
os times mudam, as pessoas são diferentes, e essa é a grande riqueza, né? E como que a gente vai aprendendo todos os dias a uma liderança nova, uma liderança diferente. Eu costumo brincar que a gente tinha as gerações muito fragmentadas, né? Tinha os baby boomers, tinha ali X, Y. É muito difícil dizer isso hoje, né? Porque eu tava até contando para vocês, o meu filho, né? Ele tem 6 anos e é todo multimídia, né? E amanhã ele vai aprender uma coisa nova, e depois, até ele ser um adolescente ou um jovem adulto e entrar no mercado de trabalho, quantas coisas mais ele já vai ter vivido, quantas novas gerações ele vai ter passado, né? Então, para mim é isso, o meu pontapé ali na liderança não foi premeditado, não foi mesmo. Foi uma sucessão de eventos e eu tive muito apoio. Acho que esse é um ponto importante. Assim, tem pessoas muito importantes na minha carreira que me ajudaram aí nessas etapas de liderança. Legal, Cibele. Nossa, eu tô aqui curiosa para saber assim um pouco mais da sua trajetória, como que você chegou e como é, né, assim, uma mulher líder em uma indústria, né, que acredito eu que deve ter ali uma quantidade expressiva do mundo masculino, né? Então, logo eu vou fazer mais perguntas. Tenho certeza que quem está assistindo também está doido para saber. Carol, me fala de você também. Você que é gestora do setor funerário, né? Além disso, psicóloga, especialista no setor do luto. Conta pra gente também como que foi a sua trajetória até chegar como gestora de recursos humanos nessa empresa. Então, e é interessante, Júlia, que eu estou aqui pensando, hoje nós somos uma empresa 80% de mulheres, né? A área funerária, ela tem uma presença feminina muito grande, principalmente pela questão do atendimento ao cliente, né? Desse amparo à família. Então, lá nós somos uma empresa bem feminina, pensando nisso, né? Hoje, onde eu atuo, é o primeiro cargo oficialmente, né, como líder, como gerente. Então, assim, foram oportunidades que eu vejo, que a vida foi me colocando e eu fui realmente agarrando, assim. Eu mudei de cidade, vim para Belo Horizonte, né, era do interior, estava atuando na área clínica, né, no momento que eu fui convidada para vir para BH. Então, assim, eu sempre me percebi como líder, né, por ser engajada, questão de perfil mesmo, mas ocupar um cargo, né, com a carteira assinada de líder, esse é o primeiro. E é interessante porque eu já conheço a Júlia, né, a gente se conheceu através dos treinamentos, e teve um treinamento que eu falo que eu me identifiquei muito, foi quando a Júlia falou assim, virei líder, e agora? Que realmente foi isso, né, minha primeira função como líder mesmo, gerencial, foi lá. Eu pensei assim, nossa, e agora? E aí eu conheci a Júlia, né? Então foi muito interessante esse encontro, porque marcou muito, assim. Eu acho que são oportunidades que a vida vem nos apresentando, né? Como a Cibele falou, eu acho que também são pessoas que nos dão apoio, que bancam isso junto com a gente, né? Eu lembro bem na minha entrevista de emprego, isso foi muito marcante para mim. Eu lembro direitinho, o meu diretor falando assim, mas será que você vai saber tudo isso? Porque eu atuo nas duas áreas, né? Tanto RH quanto a área clínica, numa mesma empresa. E eu me lembro de ter falado assim, olha, o que eu não souber, pode ter certeza que eu vou aprender. E eu vou resolver isso. E aí foi nesse momento que ele falou assim, ok, você pode começar na semana que vem? Então, assim, eu acho que a gente, como líder, a gente vai aprendendo, né? Cada dia mais. E não vou me adiantar, senão já vou para as outras, o final das outras pautas, e eu acho que é isso. Mas é isso, quem assistiu aquela série Billions, tinha a Wendy, não sei se vocês chegaram a assistir, meninas, a Cibele tá fazendo assim com a cabeça. Uhum. Tem a Wendy, né? Wendy. Ela é a braço direito do dono, e ela é psicóloga, e aí ela é braço direito do dono, e ela também faz essa parte clínica com os funcionários. É muito interessante. Eu vejo muito isso na Carol, muito a Wendy na Carol, porque ela tem esses dois chapéus, né, que eu enxergo assim, que é de realmente fazer o processo até de coaching ali com o CEO, né, com os diretores, com os donos, né, e esse trabalho também com os funcionários, muito legal.
E assim, é tão legal, né, quando a gente começa a ouvir essas histórias de vocês, porque, nem vocês falaram, né, não foi uma coisa que eu fiquei ali, ai meu Deus, almejei, fiquei sonhando com aquilo na minha vida e né, fiquei... E a gente já vê, né, tem crianças, assim, que parece que ela já tem um jeitinho de líder, assim, né, a gente já começa a olhar, nossa, tem perfil. E às vezes tem pessoas que já entram, né, para o mundo, assim, do trabalho já almejando tudo isso. E isso é interessante ouvir vocês. Não, foi uma coisa que foi acontecendo e tal. E acho que o mais interessante de ir acontecendo é porque realmente aconteceu porque vocês já tinham um perfil, já tinham competências que já mostravam isso, né, para as pessoas que estavam trabalhando ali com vocês. E a Cibele, né, ela trabalha numa empresa que tem um programa voltado para diversidade e tal. E ela, inclusive, ela é uma pessoa que é ali a defensora, né, das mulheres da liderança. E juntando, né, com isso, eu acredito que você deve ter tido muitos desafios, né, por ser mulher na liderança. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente o que você viu enquanto você, né, quando você assumiu, quais foram as principais dificuldades que você teve, e também das mulheres que você vê hoje, né, assumindo esse papel também numa empresa que está buscando aí ter mais mulheres na liderança. Defensora ferrenha, Jaque. Eu sou dessas. Eu confesso que, assim, os principais desafios na minha carreira, considerando o fato de ser mulher, então falando de gênero, eles não foram dentro da empresa, mas eles foram em experiências que eu tive, ou com fornecedores, ou com clientes. Então é até interessante falar isso, né? E isso me deixa até orgulhosa, porque dentro do contexto que eu trabalho, eu não passei por isso. Mas, muitas vezes, eu fui gestora de manutenção, né? Então, é um ambiente tipicamente masculino, né? Então, eu tenho curso de formação de solda. E então, eu sempre fui um pouco outlier ali, um pouco fora da curva ali, né? E porque eu sempre gostei de conhecimento. E eu fazia avaliação de projetos em fornecedores, por exemplo. E muitas vezes eu ouvi dos fornecedores, menininho, eu quero falar com o cara responsável. E não, eu falei, não, mas eu sou o cara, é comigo que você vai resolver mesmo. Adorei, eu sou o cara, não, faz de conta que eu sou o cara, né? Mas... Então, e isso aconteceu algumas vezes, tá? Mas eu sempre tive muito respaldo para lidar com isso também, eu acho que isso vai nos amadurecendo também. E fora, o meu principal aliado sempre foi meu marido. Eu digo que o meu marido, ele é o principal feminista que eu conheço, depois do Fer, tá, já? Que o Fer eu sei que é também. Mas o meu marido é muito feminista, assim, no sentido de você faz o que você quiser. Não importa se você usa saia, calça, esmalte ou não, né? E hoje, na posição que eu tenho como manufatura, eu enfrentei mais desafios nesse aspecto com outras mulheres do que com homens. Então, aqui, né, com as unhas pintadas e algumas vezes ouvi, mas manufatura pode usar esmalte? Faz sentido isso? Então, que daí eu trago muito temas de sororidade, fraternidade feminina, tudo isso, porque a mulher, ela tem uma tendência ali a se boicotar, ao invés de se aliar e criar sinergia mesmo, né, e os meus principais desafios, então, em ser uma líder mulher, foram fora, com clientes e fornecedores, que ainda com esse estigma, não, mas eu quero falar com o engenheiro, não com a engenheira, né? Ou de outras mulheres. E enfim, né? Acho que a gente vai ficando mais maduro também e aprendendo a lidar melhor com as situações. Mas esses, para mim, são os principais desafios e acontecem ainda, sem sombra de dúvida. Caramba, olha só que interessante, né? Porque a gente tem essa que você falou, né? Seu marido é o teu maior apoiador, né? Falou do meu marido também, né? É o apoiador das mulheres. E aí você fala, poxa, mais complexo foi com as mulheres. E engraçado que esses dias eu até comentei sobre isso, né? Que às vezes que eu fui, digamos, acusada de alguma coisa foi de uma mulher, né? De tipo, você foi vulgar, você não pode pintar as unhas de... Você tem que pintar a unha de vermelho, não pode pintar de azul. E foi, né, sempre vindo de uma mulher. E olha só, né, como a gente tem que começar a virar essa chave. Não são todas as mulheres, claro,
Mas a gente tem que começar a virar essa chave, porque tá muito na nossa mão, né? Mudar essa cultura de que mulher não tem essa, eu tô me vestindo pra outra mulher, já ouviram? Eu tô me vestindo pra outra mulher tem inveja uma da outra. Eu acho que a gente veio de um tempo aprendendo isso. E até aquela frase assim, mulher tá dirigindo, né? Ou homem, enfim, mas faz alguma besteira no trânsito, é mulher. Até a gente às vezes fala isso, né? Até nós mulheres falamos isso, não tem isso? E a gente tem que começar a quebrar isso, porque mulher, na verdade, são as que menos fazem acidente, né, de carro, né? E aí a gente fica acreditando nisso. Estatístico, né? Estatística, é uma prova, né? Não é tipo viajando, é uma prova isso. Então a gente tem que começar a quebrar esse estigma de que mulher é desse jeito, ou tem que ser desse jeito, ou homem também tem que ser desse jeito, e tá muito na nossa mão. Tá na mão da mulher também, né? A mulher que educa um filho, né, que educa uma filha, a mulher que, né, começa a olhar para outra mulher como uma parceria, né, ao invés de ter aquela coisa, né, do estigma da concorrência. Nossa, bem interessante. E você, Carol, quais foram aí seus principais desafios? Vendo vocês falando assim, eu acho que é exatamente isso, né? Eu acho que a gente, no decorrer aí, pensando toda uma questão histórica, né, da mulher, do feminino, a gente tem realmente alcançado posições, né, em alguns lugares, em algumas funções, principalmente, como a Sibeli falou, se percebe pouca presença da mulher, né, e aí é um desafio maior ainda. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que a mulher, ela tem uma forma de manejar também na liderança, que é algo muito nosso, né, de conseguir perceber melhor as crises, de contornar ali os momentos às vezes, de exaltação, né, numa reunião. Eu acho que nós temos esse domínio, né, e isso é algo que eu acho que é um ponto que é muito nosso, né, muito singular. Para mim, né, pessoalmente, eu vejo muito a questão no momento do discurso, sabe? Eu acho que a nossa fala como líder, ela precisa ser uma fala que tenha segurança, e é independente, né, da questão de gênero. Quando você passa a segurança ali para a equipe, para os seus pares, você conquista aos poucos, né, o respeito deles. Então eu vou muito por esse lado, e principalmente pensando na liderança pelo exemplo. Eu acredito muito nisso. Eu falo que eu não sei ser líder se não for pelo exemplo. E eu acho que a gente vai conquistando os nossos espaços, principalmente pensando nisso. E as pessoas que estão ao nosso redor. Me vem à cabeça que a líder que eu mais me inspiro, que eu consigo, é minha mãe, né? Então, assim, mulher, né, mãe, e que sempre me deu suporte, sempre me apoiou, e eu vejo, né, nela uma liderança nata, assim, de todos os eventos da família, ela que organiza, ela que consegue, o pessoal escuta, liga para ela, e como que ela vai, né, tem esse poder mesmo de contornar as situações do dia a dia. Eu acho que é voltado também para isso, né? Muito legal isso, Carol, que você falou, e trazendo um pouco do que vocês estão falando, que assim, ninguém nasce líder, né? Assim, você está sendo desenvolvido o tempo inteiro, são todos os dias, cada dia vai aparecer um desafio novo, né? Uma forma nova, de repente, também de lidar com situações diferentes. Então, diante disso, eu acredito que, assim, tudo que eu, pelo menos pensando assim na minha carreira e no que eu faço, eu sempre procuro trazer pessoas a quem eu me espelho, né? Assim, quando eu crescer eu quero ser como aquela pessoa, sabe? Ou não, de repente não exatamente como aquela pessoa, mas como aquela pessoa fala, eu quero falar como ela, ou aquela pessoa como ela se porta diante das reuniões, eu quero me portar como ela. Como ela interage com a equipe, eu quero interagir com ela, enfim. Quero saber de vocês duas, Sibeli e Carol, vocês têm, assim, uma pessoa em quem vocês se espelham? E se vocês puderem abrir quem é essa pessoa, também fiquem à vontade, pode falar aqui, não tem problema nenhum. Acho que é até gostoso, né, a pessoa que tiver... Que puder assistir isso depois vai ser bem, bem, bem gostoso, né? Já serve como homenagem, né? Sim, com certeza. Final de ano, né? Todo mundo tá com o coraçãozinho mais amolecido, né? Eu tenho duas pessoas que são profissionalmente duas super referências para mim. Um homem e uma mulher.
E a mulher, ela foi a minha primeira coach formal dentro da companhia. O nome dela é Karina. E eu vejo nela uma mulher destemida, desbravadora também, corajosa, muito justa. Então, sempre carregou um certo estigma também de ir direto ao ponto demais e esse tipo de coisa, mas é inquestionável o senso de justiça e o quanto ela empodera mesmo o outro, não independente de ser homem ou mulher, mas ela faz isso muito bem, e eu acredito que ela sempre vai ser uma referência para mim, em todas as etapas que eu passar na minha carreira, porque até hoje ela tá lá no México, ela me manda mensagem, e aí, tem novidade? Então, é uma pessoa muito especial para mim. E o homem é o meu atual gestor. Eu vejo nele também, o nome dele é Ricardo, e ele também, assim, ele é um aliado de diversidade e inclusão em todos os aspectos, né? Não só quando a gente fala em gênero, mas quando a gente fala de pessoas com deficiência, quando a gente fala de etnias, LGBT. Então, ele é uma pessoa muito... Que enxerga, assim, cada movimento e vê as particularidades e especificidades de cada pessoa e trabalha para que seja um ambiente bom, justo e alegre para todo mundo. Então, são duas pessoas que, para mim, são grandes referências, tanto como gestores, líderes e desbravadores aí de quebrar mito e paradigma. São pessoas muito especiais. Então, e pra mim, gente, vai ser super suspeito, né? Mas eu já falei pra ela, tá? Já falei pessoalmente pra ela, mas uma pessoa, ela sabe disso, é a Júlia, né? Desde quando eu conheci a Júlia, eu sempre coloquei pra ela que eu vejo ela como uma mentora. Nos momentos difíceis, eu entro em contato com ela, mando áudios pra ela. Então, assim, um dos exemplos, e, gente, não tô se puxando o saco da Júlia, porque já foi falado anterior, e realmente eu admiro muito a Júlia por todo o conhecimento, o profissionalismo dela, e a forma como ela realmente lida, né, com as situações. E uma outra pessoa mais pública, né, assim, que eu sigo nas redes sociais e que eu acho ela muito bacana, e assim, sou super fã, né, tem duas, tem uma na área de gestão e tem uma na área clínica, né. Quem me conhece lá da empresa sabe que é a Ana Cláudia Quintana, porque ela trabalha com luto e com cuidados paliativos, e toda vez que eu vou no congresso, eu vou lá e me apresento de novo para ela. Eu sou muito fã. Ela fala de uma forma que todo mundo, assim... Engraçado que essa semana teve uma paciente que eu mandei um vídeo dela, só que ela estava com problema na câmera, a gente conversou por áudio. E ela achou que eu era a Ana Cláudia Quintana, pelo timbre. Aí eu falei, ai, não, infelizmente não sou ela. Sério que tudo, né? Assim, me confundiu com ela, então... Eu acho que ela a alegria dela, me confundiu com ela. Imagina, gente, não chega aos pés dela. E uma outra pessoa voltada para a gestão e muito voltada para essa questão da liderança feminina é a Cristina Junqueira, né? Que é a CEO do Nubank. Eu acho ela de uma coragem imensa, assim, como ela representa a mulher na liderança, na posição dela realmente de gestão. Há pouco tempo agora ela saiu, né, na capa da Forbes. Eu fiquei, gente, como assim essa mulher, né? Gravidona lá para ganhar bebê e saiu mostrando quanto é possível, né? A questão da maternidade e liderança junto na empresa, então eu sou super fã dela também. São as principais, assim, que eu me lembro no momento. Ai, Carol, eu não vou poder passar isso em branco, né? Mas obrigada pela sua dedicação, pela dedicatória. Obrigada, você é uma querida e você é que é uma mega profissional e... eu só fico muito agradecida, muito feliz de saber que eu fiz parte dessa trajetória e do seu caminho, que eu tenho certeza que vai ser sempre de muito sucesso. Obrigada pelo carinho. E espero fazer por muito tempo. Caiu um cisquinho aqui, por isso que o meu olho tá meio brilhoso. Eu tô com vontade, sabe, com vontade de cantar aquela música que era do programa do Silvio Santos, assim? Ela merece. Ela merece. Eu não sei porque eu tô emotiva, assim, fiquei vermelha, com os olhinhos brilhantes. Eu sei também porque. Sei por quê. Ei, Ju, e tem alguém que você admira, uma liderança feminina?
Cara, tem algumas. É a Patrícia Campos. Ela trabalhou com a gente, né, Jaque? Ela foi a gestora da nossa área enquanto a gente trabalhava lá, na seguradora. E depois eu tive a oportunidade de sair dessa seguradora, entrar numa empresa parceira e ter um contato ainda mais próximo com ela. Então, tive a possibilidade de aprender muito, ir a campo com ela, assim, dar treinamento com ela, me assistindo, sabe? Desenvolver o material com ela. Então, assim, para mim, ela é uma mulher gestora de uma galera, tipo, tem assim, uma pancada de gente, assim, que responde para ela, né? Então, assim, é uma responsabilidade gigantesca. E de ver o lado não só profissional, mas do quanto ela consegue conciliar. Lógico, né? Não sou vizinha dela, né? Para ter tanta certeza disso, mas a imagem que me passa é que ela consegue conciliar muito bem a vida de esposa, mãe e também de uma profissional assim que me encanta, assim, que hoje em dia a gente já não tem mais tanto contato, mas eu vou deixar depois o arrobinha aí dela, quem sabe, para deixar um agradecimento mesmo, porque ela assim, das pessoas que passaram pela minha trajetória. E também tem uma que foi a minha primeira líder, que inclusive a gente ainda vai fazer um programa, eu quero trazê-la, é a Sônia. A Sônia foi minha primeira gestora. Falo primeira assim, né, trabalho realmente, como a Carol tá falando, né, CLT, certinho, porque como vocês viram, como vocês ainda vão ver, né, na verdade eu comecei a trabalhar bem cedo, então tive várias outras líderes, mas a Sônia, ela era daquela pessoa assim também, mulher, e também dava conta de uma pancada de mulher embaixo dela, que eu acho que é ainda mais difícil, né, para poder lidar com tantos perfis e tantos TPMs ao mesmo tempo, né. E ela, assim, a questão que eu trago para mim como espelho, para não só profissionalmente, mas, assim, do meu lado pessoal também, é a humildade, sabe? Não é porque eu sou gerente, você é estagiária, que eu não vou tirar meu sapato aqui e sentar no chão com você para te ajudar a arquivar, te ensinar, sabe? Ela fez isso e eu me arrepio de falar dela, eu levo ela comigo no meu coração, porque eu tenho um carinho, um amor por ela gigante. Eu falo com ela até hoje, gente. Lógico que com pandemia não dá muito pra gente se encontrar, mas a gente criou um elo, assim, um vínculo muito grande com isso, que eu falo, não, essa pessoa é muito querida, quem é muito querido a gente tem que levar pra nossa vida, né, não pode deixar de lado, e a Sônia é uma delas, com certeza. E você, Jaque, conta pra gente. Eu tenho 3 pessoas bem marcantes na minha vida. Tem uma que foi uma líder, que foi quando eu era estagiária, eu trabalhava numa indústria, eu trabalhava na Matilhão. E ela era super jovem, ela tinha na época, acho que 24 anos, e ela era coordenadora, e eu falava, nossa, essa mulher, e assim, ela muito bonita, jovem, e engenheira na área de RH. Hoje em dia a gente até vê, né, assim, profissionais de outras áreas no RH e RH, enfim, né, hoje tem mais essa diversidade, mas naquela época não era comum. Então, engenheira, mulher super bonita na área de RH, que assim, batia de frente com, né, alto nível da empresa. E aí, olha só como é interessante, né? Tinha muita gente que falava, porque ela conheceu um dos presidentes da empresa num voo, porque ela é mineira e ela fazia muito voo, né, de Curitiba para Minas. E ela fez amizade com uma pessoa na poltrona, que encontrava o volta e meia, porque ele também fazia esse trajeto. E ele era vice-presidente dessa empresa. E ele, né, se apaixonou por ela, no sentido profissional, né, e levou ela para a empresa. E aí, o grande comentário que tinha na empresa era, ela deve ter tido um caso com ele. Então, olha só como a gente, né, questão da mulher, né, se fosse um homem, ninguém ia ter falado isso, né, que teve um caso. E aí ela tinha muito isso, sabe, esse papo que tinha, uma coisa até meio chata. E ela era uma puta profissional, ela com certeza ainda é uma puta profissional, e assim, ela é uma referência para mim. E eu lembro que eu falava, nossa, 24 anos, ela já é coordenadora, ela tinha passado por grandes empresas e mudado de cidade, morando sozinha. E eu lembro que com 24 anos eu também me tornei coordenadora, então foi tipo, nossa, eu consegui chegar tipo no lugar da Camila, né? Então, Camila, se você estiver vendo, um beijo aí para você.
Você é uma referência muito grande para mim. E depois eu tive uma outra, que também é a Eliette, que foi uma referência, que foi quando eu trabalhei numa empresa de telecom, e ela era disso que a Júlia falou, de ir lá, sentar junto, fazer junto, de estar ali, sabe? Não importava qual era a função dela, e ela entrava nas minhas loucuras, eu sempre fui muito criativa, então eu inventava umas coisas lá, não, vamos atrás, vamos fazer. São duas pessoas, assim, próximas, que eu levo, assim, como referência para minha vida. E uma famosa, assim, para mim é a Luísa Trajano. Ela, para mim, é foda. Porque ela quebra total para qualquer, né, paradigma, assim, uma senhora que super jovem, né, se for ver, com umas ideias super revolucionárias. E eu vi uma história dela, né, ela falando que ela lá atrás, ela quis, né, fazer essa coisa da venda online e venda diferente, e ninguém falou assim, é maluca, e ela bateu de frente, insistiu, e olha só, né, onde ela tá hoje. Então, ela, pra mim, assim, tipo, tudo que ela faz, eu fico, tipo, sabe, ai, quero ver, sabe, tipo, eu falei, nossa, como eu queria que ela fosse, tipo, minha parente, assim, sabe, porque eu acho ela demais, e engraçado que eu fiz uma entrevista com uma pessoa que trabalhou diretamente com ela, foi a secretária dela. Ela foi fazer uma entrevista numa empresa que eu trabalhava, e ela falou, ela é exatamente daquele jeito. Ela é daquele jeito, ela é super próxima, ela realmente desce, vai lá falar com as pessoas, vai falar com o cliente. Hoje ela já não deve fazer isso, né? Acho que nem consegue, mas ela falou, não, ela é daquele jeito mesmo, e eu fiquei, né, mais admirada ainda dela como profissional. E eu acho que é muito legal, né, a gente ter, assim, essas pessoas que a gente se inspira, e eu tenho certeza que a Carol e a Cibele estão servindo como inspiração para muitas mulheres que estão vendo aqui o vídeo, com certeza. E eu queria ouvir de vocês, o que vocês falariam para essas mulheres que estão começando agora, né, nessa carreira de líder, ou almejam se tornar uma liderança, né? Quais seriam as dicas, assim, para começar com o pé direito, né, para que elas comecem bem essa liderança? O que vocês falariam para essa mulherada que está assistindo a gente aqui? Antes, Júlia, você pode mencionar na Cláudia Quintana aqui o arroba dela, por favor? Porque vai que ela vê o comentário e tal. Certeza, claro. Muito bom. Mas da mesma forma que eu fico com a Cláudia, eu acho que a Jaque, né, com a Luísa Trajano, nossa, ela é inspiração. Eu faço alguns vídeos dela, enfim, ela é realmente... Ela é demais, realmente. Então, nossa, gente, eu acho que pega o caderninho para anotar, né? Eu acho que tantas coisas, assim, que a gente pode falar sobre isso, mas tem algo que eu acho que a primeira coisa é respeito pela história do outro, sabe? Eu acho que quem está na posição, em alguns momentos, já de liderança, passou por muita coisa para estar naquele lugar. Não foi sorte, né? Não caiu ali de paraquedas, teve uma construção de muito trabalho. Então, acho que é muito trabalho, são oportunidades. Eu acho que ser líder é se arriscar todo dia numa aventura nova, né? É não saber. Você vai trabalhar sem saber exatamente qual que é a sua rotina, porque não tem uma rotina. São coisas que acontecem inesperadas, são crises que vão acontecer e que você vai estar lá para ajudar, junto com a sua equipe, junto com seus pares, junto com os diretores, a qual que é a melhor solução, a melhor saída naquele momento. E eu sou muito do estudo, né? A Júlia sabe, eu não consigo ficar parada. Às vezes eu falei que eu me prometi, não vou mais fazer pós, chega. Aí eu fico, Júlia, mas me passa então alguns cursos, vou fazer alguns cursos que eu não posso ficar parada. Eu sempre penso isso, gente, se eu ficar parada, vai vir uma outra pessoa e pode chegar lá e tem um curso a mais. Então acho que estudar e estar atualizado, eu acho que isso é muito importante para a gente realmente se desenvolver. A leitura, né, eu sempre gosto muito, dou dicas de livros pro pessoal, inclusive a biblioteca corporativa da empresa foi para minha sala, não acho que foi coincidência. E aí todo mundo me pergunta, me indica um livro para tal área, e eu adoro ficar lá indicando os livros pro pessoal. Eu acredito muito nesse desenvolvimento através da leitura mesmo, de outros saberes, e aceitar desafios, né, eu acho que o líder, tem que aceitar desafios e pensar assim, vamos, né? Eu acho que não há problema nenhum em não saber naquele exato momento o que fazer. Você não tem que saber tudo.
Mas é aceitar o desafio e pensar assim, eu não sei o que fazer nesse momento, mas eu vou descobrir, eu vou construir, eu vou me comunicar, eu vou criar estratégias, eu vou ser criativo, como a Jaque falou, né? Eu acho que ser criativo é um dos principais perfis aí do líder, você tem que inventar e criar o tempo todo, né? Acho que é isso, eu vou tentar, né, sintetizar, porque eu acho que são muitas coisas envolvidas, né? E desejo, né? Quem me conhece sabe que eu sempre digo que a gente é movido pelo desejo. A desejo de estar ali, de ser líder e de, como vocês falaram, de ser inspiração para alguém, né? Eu falo que tem um professor meu que falou, a Júlia conhece essa história, que ele disse assim, a gente deve se tornar imortal para a vida de alguém, né? E quando ele falou isso, eu fiquei muito, né, pensativa. Eu falei, será que eu tenho que escrever um livro? Sei lá, publicar um artigo? Como que se torna, né, imortal na vida de alguém? Na verdade, é você marcar a vida das pessoas, né? E aí pode ser com coisas mínimas, como uma palavra, como um bom dia, com um abraço, né? Às vezes, quem gosta muito de fazer quitanda com aquele pão de queijo, né? Pensando aqui no mineiro, que você sempre vai lembrar da pessoa quando você comer. E eu acho que eu poder marcar a vida do outro, né, sendo líder, isso para mim é muito gratificante, né? Então eu me tornei imortal na vida daquela pessoa. Ela sempre vai lembrar daquela fala que em algum momento eu disse, de algum posicionamento que eu tive. E eu acho que é isso. Eu complementaria só o ponto que a Carol traz, que para mim, sim, eu acho que o conhecimento ele não para, né? Acho que você tem que se desafiar, aprender coisas novas todos os dias. Mas para mim um dos pontos principais é respeitar a individualidade. Né, eu acho que a gente, às vezes, cai no erro, né, de que tratar todos iguais é o sentimento de justiça, e nem sempre é assim, né? Quando você tem um time que está trabalhando contigo, esse time é formado por indivíduos, né, e cada um deles tem uma forma de absorção, uma forma de engajamento, de sentir orgulho daquilo que está fazendo de uma forma distinta. Então, eu vejo que o líder, ele tem que aprender e absorver essa sensibilidade de fazer a leitura de cada indivíduo do seu time. E aí sim extrair aquilo que é de melhor daquela pessoa, né? Para mim, a individualidade, né? Para você ter um time altamente eficaz, você precisa que aquele indivíduo esteja no seu melhor, né? E os seres humanos são seres humanos. Cada um vai ter um dia, vai ter uma cultura, né? Imagine, é como um casamento, né? Você pega duas pessoas que nasceram em famílias distintas, foram criadas até aquele estágio de formas completamente diferentes, e aí mora junto, é fadado ao fracasso. Se não tiver ali muita conversa, muito entendimento, ceder um pouco. E para mim, um time altamente eficaz é composto de indivíduos. Isso para mim é fundamental. E eu acho que é estabelecer plano. Quando você deixa claro, né, o propósito, ter propósito, aquele time precisa ter um propósito. Quando você deixa claro qual é o propósito daquele time, nem a pandemia te derruba. Porque eu fiz um plano de trabalho ano passado com o meu time e eu olha só que impressionante, nunca pensei que teria uma pandemia. E ela veio. E a gente teve que se adequar. Mas o propósito, ele seguiu mesmo. Né? Então, esse time coeso, que respeita a individualidade, que tem um propósito comum, certamente vai ser um time eficaz. E você, como gestor, vai deixar seu legado, né? Que é isso que marca, né? E aquele que reporta para você também tem o time que reporta para ele e deixa o legado, e assim sucessivamente. Então, acho que, em resumo, hoje, né, no estágio de carreira que eu vejo que é respeitar o indivíduo para ter um time eficaz e ter propósito claro. Muito bom. Que gostoso poder ouvir de vocês e aprender com vocês isso. Que gostoso de verdade. Obrigada, Cibele. Obrigada, Carol. Tenho certeza, na nossa edição a gente vai colocar aqui para vocês não perderem essas dicas, esse passo a passo que elas deixaram, porque eu tenho certeza que se você não alcançou, né, tem o desejo de ser uma líder e até o momento ainda não tenha conseguido alcançar isso, mas é o seu foco, é a sua missão, corre firme nisso que eu tenho certeza que você vai alcançar seguindo essas dicas que a Carol e a Cibele passaram aqui. E para vocês
que assistiram o vídeo, gostaram, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e se inscreve no nosso canal, tá bom? Isso é muito importante pra gente e é dessa forma que a gente consegue atingir outras pessoas, essa mulherada, né? É tão gostoso a gente poder ter esse momento aqui, aprendendo com vocês, convidadas, e poder levar um pouco de conhecimento, um pouco de conteúdo de uma forma leve, tranquila, né? Pra vocês que estão aí do outro lado da telinha, né? Meninas, eu quero super agradecer a presença de vocês, Carol, Cibele, Jaque, minha parceira, super parceira. Muito obrigada, foi uma delícia ter vocês aqui, como sempre. Foi ótimo mesmo, Júlia. Obrigada, viu? Nossas convidadas maravilhosas. E assim, eu e a Júlia, né, a nossa expectativa é que cada vez mais a gente faça exatamente esse programa, de mais líderes, né, mulheres na liderança que venham contar aqui pra gente. Então, se você que está assistindo aqui já é uma mulher na liderança, enfrentou alguns desafios e também quer ser uma inspiração e vir aqui no nosso programa, comenta aqui, porque a gente quer repetir várias vezes esse mesmo tema que com certeza é o nosso xodozinho. Obrigada, Carol. Obrigada, Cibele. Vocês são incríveis. Meninas, obrigada, sim. Vocês sabem que eu sou super empolgada aqui, eu tenho que me controlar, senão a gente vai ficar horas. Mas gratidão pelo convite, um prazer ter conhecido Cibele aqui virtualmente. E muito obrigada, de verdade. Assim, eu aprendo muito com vocês, aprendo muito aqui no programa. Muito obrigada mesmo pelo carinho. Eu também super agradeço vocês, prazer também, Carol, e que bom, né? Que bom que a gente tem espaço para falar sobre isso hoje em dia, que bom que a gente pode conectar outras mulheres, e quem sabe daqui a pouco não vai poder aparecer mais tantos rostinhos aí femininos na tela de tantas mulheres líderes que a gente vai ter, né? Inverter essa pirâmide aí. Com certeza, eu acho que esse é uma das nossas missões, né, aqui no Roda de Saia, né? Poder levar mais conhecimento, levar voz, né, para nós mulheres e que a gente possa ser cada vez mais ouvidas e mais preparadas, né? É isso aí. Então é isso, mulherada. Um beijo para vocês e até o próximo Roda de Saia. Obrigada, pessoal. Beijo. Tchau.